Semana passada foi comemorado o Dia da Ética. Já ouvimos muito falar sobre ela e também é muito importante na sociedade. Mas você realmente sabe o que é e como colocar no seu dia a dia? Quem nos ajuda nessa missão é o cientista político e também sociólogo Tiago Valenciano. Tiago, seja bem-vindo. Obrigado vocês aí por mais um convite aqui do Comunidade do Conhecimento. Tiago, explica pra gente, para começar, o que é realmente a ética. Bom, se a gente olhar lá a etimologia da palavra, a origem da palavra ética, ela vai vir lá do ethos, do grego ethos, né? Aquele clássico, já todo mundo fala isso. A ética vem do grego ethos, mas o que significa o ethos em grego? Significa caráter, né? Ele tem um outro significado. E quando a gente vai ver a origem da palavra caráter, que vem do latim, ela tem uma denominação que significa marca, significa impressão, significa aquilo que só aquela pessoa tem. Então, quando a gente olha aqueles caracteres, né? A gente precisa fazer um resumo com tantos caracteres, por exemplo, ou precisa escrever um texto com tantos caracteres. O que significa isso? Com tantas marcas. O Twitter mesmo trabalha com 150 caracteres. São 150 marcas que você coloca ali. Se a gente pensar isso em relação à ética, nós vamos enxergar o quê? Enxergar que nós temos uma marca. O que significa ética relacionada ao caráter? Significa que eu, Thiago, tenho uma marca, aquilo que eu passo para as pessoas é a minha marca. E minha marca ética significa o quê? Significa que eu tenho um caráter específico, que eu tenho essa marca minha no meu dia a dia, o meu modo de lidar com as coisas, como eu resolvo determinadas situações e principalmente como eu trato em relação às demais pessoas e qual que é o meu comportamento social. Então, se a gente tentar entender ética a partir desse significado de caráter, nós vamos ver que a ética nada mais é do que o modo pelo qual eu me comporto em relação à sociedade, como que eu moldo as regras sociais, como eu me relaciono com essas regras sociais, que é fruto da própria noção de ética que as pessoas têm. Muita gente fala da ética e da moral. Qual que é a diferença delas? Diferença básica é o seguinte, a moral vem lá daquele conceito cultural de cultivar alguns costumes em relação à sociedade. Então, quando a gente fala de moral, é o quê? São os costumes que nós temos socialmente falando. E como que esses costumes que vão estruturar a moral vêm? Vêm da cultura, do modo de comportamento, enfim, de determinados componentes sociais. Quando a gente fala da ética, aí sim, aí nós vamos ver um sentido mais filosófico, é um campo do conhecimento, é uma busca para tentar entender algo que vai conseguir moldar a sociedade, algo que não é definido pela lei e nem definido pela moral. É um conceito um pouco mais complexo. Por quê? Porque ele vai justamente lá no cerne da questão que eu acabei de comentar, que diz respeito à marca, ao caractere que a gente tem, aquilo que me coloca perante a sociedade. Por isso que existe essa diferença entre ética e moral. Tiago, pensando no caráter, o cidadão ético é aquele que constrói o seu caráter de que forma? Tenta construir não somente respeitando as regras sociais, os limites que a ética social nos coloca, mas também tentando discernir e saber o que é bom ou ruim, o que é certo ou errado para determinada sociedade. É claro que a história da humanidade, até mesmo do Brasil, utilizando aqui o nosso ambiente mais como exemplo, mudou ao longo dos anos. Em alguns momentos, ter determinados tipos de comportamento significava que a pessoa era ética. Hoje já não é mais. Há 1.500 anos atrás, se comportar em relação a algum tipo de situação poderia ser ético. Hoje já também não pode ser mais. Então, o conceito de ética ele não está parado ao longo dos anos. Ele vai se alterando conforme a sociedade vai evoluindo. Então, a gente pode colocar um pouco essa nossa marca a partir do momento que eu respeito as regras sociais ou que eu estabeleço um contrato ou uma regra social que é válido para mim, mas também que pode ser válido para as demais pessoas. Então, a ética ela meio que depende também do ambiente onde a pessoa está inserida? Totalmente, totalmente. Por mais que a ética seja um conceito filosófico, é um conceito que tem que estar presente também dentro da sociologia. Por quê? Quando a sociologia vai tentar entender como que as pessoas se comportam socialmente falando, ela vai olhar vários componentes e vai tentar entender como esses componentes se relacionam com a vida de cada pessoa no seu âmbito individual. Então, por exemplo, o trabalho, a educação, a cultura, o lazer, a música, a dança, enfim, vários aspectos que vão moldar uma sociedade. Quando a sociologia olha para esses aspectos, ela vai definir que a sociedade brasileira é assim, a sociedade americana é assim, a europeia é de tal forma, de tal cidade as pessoas se comportam de determinada maneira, de tal estado, até porque o Brasil é muito multicultural falando.
Então, a ética ela está ligada totalmente ao conceito social. Ela depende necessariamente de como que as pessoas se comportam socialmente. Aí a filosofia vem para tentar dar sentido para as coisas. Então, é um conceito que trafega não somente pela sociologia, pela filosofia, pela história e principalmente pela questão profissional. Existe uma busca atualmente muito grande para colocar a ética profissional dentro do código de ética dos profissionais, do médico, do psicólogo, do advogado, do enfermeiro, enfim, de diversos profissionais que lidam com as pessoas. Portanto, a ética é um campo do conhecimento bem crescente. A gente, quando estuda ética no jornalismo, a gente vê que a gente tem que colocar a verdade para o receptor, mostrar a verdade para ele. A ética ela também está relacionada a mostrar a sua verdade, o seu caráter em si para o outro. Ah, sim, está relacionado. A gente pode enxergar que a ética do jornalista, por exemplo, é colocar as verdades em relação a determinados fatos. Então, se a gente tem um fato que tem 2 ou 3 opiniões divergentes, ele pode colocar a verdade dele, né? Não necessariamente que essa verdade dele seja de fato a verdadeira, mas ele coloca as pessoas para pensar em relação ao aspecto que às vezes ninguém pensou até então. Como, por exemplo, o médico pode colocar que fazer determinado tipo de procedimento cirúrgico é ético, mas outros não. Então depende muito da situação, depende muito de cada ocasião, de cada ambiente também. Por isso que eu continuo a ressaltar que a ética ela é um conceito socialmente formado, mas depende muito de como que a gente vai conduzir esses meandros éticos na sociedade atual. Você falou de várias, como que eu posso falar, sociedades. E cada uma vai tracejar ali mais ou menos os seus códigos. Como eu olho para uma sociedade com determinada ação, sendo que não corresponde à minha vivência. Tipo assim, não olhar e falar, nossa, acho que aquilo não é ético, mas não é a minha vivência. Como eu faço, como eu olho para o outro, como eu tenho essa empatia? Tá aí a grande pergunta. É muito difícil viver socialmente justamente por conta disso. Nós experimentamos hoje nas redes sociais, principalmente o quê? Diversas opiniões sobre diversos assuntos. E por que a gente experimenta muitas opiniões sobre diversos assuntos? Porque às vezes aquilo que pode ser bom para mim não é bom para o outro. Ou às vezes aquilo que é ético para mim não é ético para o outro. Por quê? Porque a ética também é uma forma de conduta, é uma forma de comportamento. Portanto, é difícil a gente conseguir lidar e tentar estabelecer esses limites. Viver socialmente falando é um exercício de tolerância diário. Quando a gente sai de casa e pega o carro e vai para o trânsito, por exemplo, e uma pessoa não dá uma seta, não se comporta adequadamente falando, não tem uma ética para a direção. Quando a gente chega no trabalho e a pessoa às vezes deixa de cumprir uma tarefa e aí acumula para você e aí a pessoa não tem uma ética profissional. Quando a gente chega em casa e às vezes a gente passa uma tarefa para os filhos executar, ou os pais passam para a gente, por exemplo, a gente não executa, a gente não tem uma ética familiar. Então, quer dizer, é um exercício de tolerância muito grande viver hoje, principalmente nesse ambiente muito forte de redes sociais, que qualquer pessoa fala aquilo que ela pensa, sem consultar as verdades ou não, ou colocando aquilo que para ela pode ser ético ou não. Então, é complicado. É um exercício de tolerância quase que diário e que a gente precisa tentar aceitar a opinião do outro, respeitar, na verdade, e pegar aquilo que mais importa para mim, daquilo que a outra pessoa comentou. Então, além da tolerância e da empatia, o que mais a pessoa precisa para ser o mais ético possível? Tentar agir de acordo com as regras que nós mesmos criamos em relação à sociedade. Ser ético é tentar manter essas regras sociais ou tentar respeitar pelo menos um limite básico de conduta social. É claro que você pode ter ideologias diferentes, comportamentos diferentes, opiniões diferentes da maioria das pessoas. A gente não quer criar um cidadão robô aqui, uma pessoa padrão que só vai falar aquilo. Mas sim, a gente quer dizer que as pessoas precisam sim ter pelo menos um pouco de senso de viver em sociedade, que é muito que falta ainda para o Brasil, né? Falta muita ética ainda no Brasil, as pessoas conseguirem viver em sociedade, saber que aquele lixo que você joga na rua vai impactar no meio ambiente, o erro no trânsito pode ocasionar um acidente, a falta no trabalho com um atestado mentiroso é sim um prejuízo para o país, independentemente do trabalho que você execute. Então ainda falta muito essa convivência ética no Brasil. Então, a ética tem que andar junto com o respeito. Também, o tempo todo, né? Várias e várias campanhas aparecem aí. Para você ser ético, você precisa ter um respeito. Então, ética e respeito caminham também muito próximos. Obrigado, Thiago, pelas informações. A gente que agradece. No próximo bloco, vamos conhecer mais uma consultoria júnior aqui da Unicesumar. A Projecta, do curso de Engenharia, de Arquitetura e Urbanismo. É já já.